Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa primeira videoaula, onde vamos fazer uma introdução falando um pouco sobre razão, proporção, regra de três e porcentagem. Falar de razão, algumas razões especiais mais usadas. Depois vamos falar de proporção, algumas propriedades que existem lá em proporção. Depois vamos entender como dividir em partes diretamente e inversamente proporcionais, como também introduzir o conceito de porcentagem. Então, assim, são muitas coisinhas, não é complicado, é mais uma revisão do que uma aula mesmo, mas para não ficar muito cansativo, eu dividi em duas partes. Num vídeo vamos falar de razão e proporção, no outro vídeo, na parte 2, vamos falar um pouquinho de regra de três, simples e composta, e vamos definir o conceito inicial de porcentagem, bem como aumento e desconto simples, tá certo? E aí nas outras aulas a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Tá ok, pessoal? Vamos iniciar nossa aula. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos trabalhar um pouquinho sobre razão, proporção, regra de três e porcentagem. Depois vamos ter mais dois vídeos curtos dessa mesma unidade, que é falando um pouquinho sobre inflação e deflação. E aí, vamos lá, começar. Me perdoem se ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas é porque é necessário. São muitas coisinhas. Não é complicado, mas eu preciso relembrar vocês. Primeiro, o que danado vem a ser grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido: distância, velocidade, altura, quantidade de alunos numa turma, número de operários, números de empregados numa empresa, número de alunos que usam óculos, alunos que não usam, alunos EAD, alunos do IFRN, alunos da UFRN, alunos de informática, ou seja, de um modo geral, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E quando comparamos uma grandeza com outra, elas podem ser diretamente proporcionais ou podem ser inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais quer dizer o quê? Que à medida que um aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, à medida que um aumenta, a outra diminui. Como assim, professor? Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais, que é esse primeiro modelozinho aqui, tá certo? Depois eu falo da parte matemática, vamos entender aqui a ideia. Por exemplo, se eu tenho aqui que fazer bolo, tá certo? Em uma padaria. Se eu tenho que fazer 10 bolos, eu gasto 5 quilos de trigo, por exemplo. E se eu tenho que fazer 20 bolos, vou gastar o quê? 10 pacotes de trigo. Ou seja, à medida que a quantidade de bolos aumenta, vai aumentar a quantidade de trigo que eu vou gastar. Beleza? Então, essas grandezas, elas vão ser diretamente proporcionais. Trigo e a quantidade de bolos. E tem, inversamente, tem grandezas que à medida que uma aumenta, a outra diminui. Quando é que isso acontece? Por exemplo, quando eu estou aumentando a velocidade em uma viagem qualquer, se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo de viagem. Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo de viagem que eu vou realizar. Então, grandezas como tempo e velocidade, eu vou chamar de grandezas inversamente proporcionais. Como eu disse, depois vamos falar dessa parte aqui matemática. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí vamos falar um pouquinho aqui de razão. Razão é uma coisa bem simples. Razão é o quê? É uma divisão entre duas grandezas, que a gente já fez isso aqui no curso.
Com certeza, lá em física, quando vocês estudaram, vocês viram a velocidade média. A velocidade média é a divisão entre a distância e o tempo. Isso é uma razão. Quando eu quero saber eh, a taxa de. Eu não queria usar esse exemplo aí, mas assim, eh, a densidade demográfica também é uma razão. É a quantidade de pessoas sobre uma área onde eles vivem. E isso a gente chama de densidade demográfica, que é uma informação muito importante. Além disso, temos o que? A escala. Que aí na parte de escala, eu queria fazer aqui, detalhar um pouquinho como é que vai ser esse estudo de escala. Porque a escala é o quê? É uma divisão entre o desenho e o tamanho real. Só isso, tá certo? Isso a gente chama de razão. Também tem taxa percentual, taxas trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, tudo isso aí é razão. Mas eu queria falar agora de escala, que é o nosso próximo slide. Olha só aqui, ó. Escala nada mais é do que isso aqui, ó. Escala é uma divisão entre a medida no mapa e a medida no tamanho real. Vocês já devem ter visto lá no mapa, lá embaixo, muitas vezes tem assim, ó, escala é igual a de 1/1000. Por exemplo, o que é que isso quer dizer? Que cada 1 centímetro ali no mapa equivale a 1000 centímetros no real. E isso também aparece muito em planta baixa de casas. O tamanho real e o tamanho no desenho. Sempre o primeiro vai ser o tamanho no mapa ou no desenho e o segundo o tamanho real, tá certo? Que pode ser expresso dessa forma ou 1/1000, tá ok? Pronto. Basicamente isso é escala. Só que às vezes em escala a gente precisa fazer uma misturada, que são os exemplos que vamos ver aqui. Olha só, escala é o desenho sobre o desão, medida no mapa, dividido pelo tamanho real. É, D&D sempre na mesma unidade. Essa é a primeira observação. Se um está em centímetro, o outro é centímetro. Se esse está em metro, esse aqui está em metro. Professor, mas às vezes no mapa eu calculo em centímetro e quero saber qual vai ser o tamanho real, mas em metros. Bom, você vai calcular em centímetros, depois vai transformar em metros. Bom, se a questão aborda a área, então essa escala vai ter que ser elevada ao quadrado. Se a questão quer saber qual vai ser a razão entre a área, então isso aqui vai ser elevado a 2. Tá certo? Tudo isso aqui é elevado a 2. Se a questão se refere a volume, então tudo isso aí vai ser elevado a 3. E aí é onde mora a confusão na questão. Às vezes a questão informa uma escala básica ali da mesma unidade e quer saber qual é a razão em área. E aí a gente precisa ficar atento em elevar ao quadrado ou elevar ao cubo, dependendo da questão. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha só, essa questão aqui caiu no Enem. São assuntos que costumam cair muito em provas de Enem, concurso, porque são fáceis de ser eh, contextualizadas. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento, ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura L e o comprimento C da pegada da fotografia estão indicando no esquema. Estão indicados no esquema. A largura e o comprimento real da pegada
em centímetros são respectivamente iguais a quanto? Vamos lá, olha só. A caneta, ela mede o quê? 16,8 centímetros. E ele colocou ali a caneta para a gente ter uma referência. Aí ele quer saber a largura e o comprimento. O que é que eu vou fazer? Bom, a caneta no desenho mede 1,4. 1,4. Dividido pelo tamanho real, que é 16,8. Então, essa aqui é como se fosse a nossa escala. São os valores que eu conheço. Isso daqui vai ser exatamente igual, ó. Isso que está aqui, ó, 2,2 centímetros. É no desenho ou é real? É no desenho, não é isso? Então, vai ser igual, ó. Como ele quer, primeiro a largura, tá certo. Então, vai ser 2,2 dividido por x. E vai ser igual ao comprimento, que é 3,4 dividido por, vou chamar de y. E aí eu vou calcular os valores de x e y e eu vou ter aqui, respectivamente, o resultado. Tá certo? Bom, essa continha eu já fiz, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo e o vídeo não ficar muito gigante. Então eu fiz aqui para vocês já, olha só. Para mim saber qual vai ser o comprimento, o que é que eu faço? 1,4 vezes x é igual a 2,2 vezes 16,8. Então seria, olha só, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu dividi 1,4 por 16,8. Ou o contrário, não é isso? Deu 12. Aqui ficou o quê? Ficou 1 sobre 12, simplificando, é exatamente igual a 2,2 sobre x, que é igual a 3,4 sobre y. Aí aqui eu faço, ó, cruzando aqui, 1 vezes x é x. Então, x vai ser igual a 2,2 vezes 12. E o y, posso fazer agora cruzando aqui, o y vai ser igual a 3,4 vezes 12. E aí vamos ter como resposta 3,4 vezes 12, 2,2 vezes 12, que dá o quê? 26,4, aqui, ó. E aqui 40,8. Resposta à letra D. Tá certo? Questão resolvida. Tá ok? Então, pessoal, uma questão que envolve escala. Só que aqui estavam todas na mesma unidade, centímetro, centímetro, centímetro. E eu achei aqui os tamanhos também em centímetros. Ó, largura e comprimento em centímetros. Pronto. Resolução está aí. E aí temos aqui uma outra questão. Olha só. Nessa aqui já muda a figura. Por quê? Vamos ler a questão. A figura ela apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em escalas diferentes. Há interesse em estimar quantas vezes que foi ampliado a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é. Então, olha só. Na escala aqui, ó, do mapa, o Rio de Janeiro é 1 para 25 milhões. Então, olha só. 1 para 25 milhões. E na outra escala aqui, quando eu ampliei, eu criei um outro mapa. Aqui eu vou ter uma outra escala. A escala aqui vai ser o quê? 1 para 4 milhões. Houve uma boa ampliação aí, não é isso? De 25 para 4, houve uma ampliação boa.
Só que aí tem um detalhe, ele quer saber quantas vezes cabe. Quantas vezes cabe aí já se refere ao quê? À área. Então vamos lá. A resolução vai ser a seguinte. Ficou pequena a letrinha, mas vamos lá. Olha só. A razão entre as medidas lineares é a seguinte, ó, do mapa pequeno para o mapa grande. A razão do mapa pequeno, que é 1/4 milhões, vou refazer aqui em cima, vai ficar 1/4 milhões dividido pela escala no mapa maior, que é 1/25 milhões. Nesse caso, repete a primeira, inverte a segunda, vai ficar aqui, ó, 25 milhões dividido por 4 milhões. E aí ficou o quê? Ó? Cancelando aqui 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo, e dividindo 25 por 4, isso aqui vai ser exatamente 6,25. Isso aqui é o número de vezes que foi ampliado o mapa do Rio de Janeiro. Só que isso aí é em escala linear, tá certo? Como eu estou me referindo à área, então lembram que quando é área, quer dizer o quê? Que é ampliação, quando for área. Então, a razão aqui, quando for área, isso aqui vai ser elevado a 2. 6,25 elevado a 2. Isso aqui elevado a 2 vai ser 39,0625. Isso quer dizer o quê? Ó? Que a quantidade de vezes que o Rio de Janeiro do mapa cabe no Rio de Janeiro ampliado é cerca de 39 vezes. E aí, nesse caso, a nossa resposta vai ser o quê? Maior que 30, menor que 40. Maior que 30 e menor que 40. Por coincidência, também a resposta é a letra D. Tá certo? Então, olha só. Primeiro, eu calculei quantas vezes foi ampliado, não é isso? Foi ampliado 6,25 vezes. Está aqui o mapinha do Rio de Janeiro e está aqui a sua ampliação. Então, foi ampliado 6,25 vezes. Isso aí foi fácil de perceber, tá certo? É só dividir essa escala por essa. Ou pegar essa escala aqui, tá certo? E ver quantas vezes linearmente cabe aqui. Quando eu estou me referindo à área, a esse valor que eu calculei tem que ser elevado ao quadrado, pela observação que já tínhamos feito anteriormente. Até porque a área envolve o quê? Duas dimensões. Então, vamos avançar aqui. E a terceira e última questão que envolve escala. Por que eu escolhi escala? Porque as outras são mais triviais. Por exemplo, quando eu estou falando de densidade demográfica, velocidade, é mais trivial. Mas quando eu me refiro à área misturado com medida linear ou volume misturado com medida linear, aí já confunde mais. Em suas viagens, isso aqui ó, de volume, é até importante fazer. Os arquitetos, quando fazem aquelas maquetes em 3D, eles têm que fazer tudo isso aqui milimetricamente, até para saber qual é o volume real, por exemplo, de uma caixa d'água, se vai dar para abastecer ou não um determinado prédio. Quantos litros de água teria ali em média para cada kitnet, ou apartamento, ou cada recepção, se for um prédio comercial, e assim por diante. Tá certo? Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrancinha de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, as informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1/400. Então, olha só, a escala é de 1/400. E o seu volume, no desenho, né, vai ser de 25 centímetros cúbicos. Então, o volume do monumento original em metros cúbicos é igual a
Olha só, pessoal, que interessante essa questão. Aqui eu tenho a escala de 1 para 400. Isso aqui é a escala linear. Como eu quero saber em volume, se fosse para saber só largura ou altura, só era fazer aqui, olha só, 25 sobre x, cruzava e estava feita a questão. Só que aqui vai ser 25, que é o volume do desenho, dividido pelo volume real, que eu vou chamar de V. Só que percebam que isso aqui é centímetros cúbicos e isso aqui, a escala que é dada é sempre em medidas lineares. Como é volume, então eu vou ter que elevar isso aqui à terceira e vou ter que elevar isso aqui também à terceira. Isso aqui vai ficar 1 dividido 4 à terceira. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Vai ser 64 milhões. O que muda é isso. 25 à terceira vai ser, não lembro, mas ela já está aqui resolvida, certo? 1 sobre 400 à terceira. Pessoal, desculpa, aqui não preciso elevar a terceira, certo? Vou até apagar aqui logo, porque isso aqui já está em volume, tá certo? Como isso aqui já está a terceira, que é o centímetro cúbico, isso aqui vai ser igual a 25 sobre V. Uma vez V, então vou ter que V vai ser igual a 400 a terceira, que é esse valor, vezes 25. Ou seja, 25 multiplicado por 64 milhões. E aí eu já tenho aqui essa continha. Olha só. A escala a terceira, eu vou ter aqui ó, 1 sobre 400 a terceira, é igual a 25 centímetros cúbicos, por isso que eu não precisei elevar a terceira. Eu vou achar aqui o meu volume em centímetros cúbicos também. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontrei aqui, ó, vamos lá, 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão 600 milhões de centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em metros cúbicos, não é isso? Ele quer a resposta em metro cúbico. Como é que eu vou transformar isso aqui para metro cúbico? Aí vamos relembrar bem rapidinho aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que aqui está a terceira. Então, a terceira, a terceira, a terceira, a terceira, a terceira e a terceira. Também a terceira. Então, olha só. O que está aqui em 10 centímetro cúbico, eu quero transformar em metro cúbico. Vão ser o quê? Ó? Uma, duas casinhas voltando. Lembrando que como é a terceira, é duas casinhas a terceira. Ou seja, vou ter que voltar aqui 6 casinhas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que esse número aqui, ele é a mesma coisa que 1.600 metros cúbicos. Por isso que a nossa resposta é a letra C, 1.600 centímetros cúbicos. Letra C. Ok, pessoal? Então fiquem atentos com relação à escala, que pode ser que confundam vocês. E agora, olha só, nessa aula vamos ver razão, proporção, regra 3 e porcentagem. Porcentagem é a parte financeira em si. Aqui tudo é revisão ainda. Vamos ver essa parte aqui de proporção. Que danado vem a ser uma proporção? Olha só, pessoal. Proporção é uma igualdade entre duas razões, que é o que já estamos fazendo aqui, tá certo? Mais ou menos, quando eu cruzo, pronto. Vai ser uma igualdade.
E aí, nessa igualdade, temos aqui algumas propriedades, tá certo? Vamos ver aqui essas propriedades bem rapidinho. Vou mostrar aqui da maneira mais eficaz, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo. Olha só. Quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra aumenta. Já falei sobre isso. Inversamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra diminui. Bom, mas eu não quero falar disso, eu queria falar das propriedades. Bom, quando eu tenho a igualdade, está aqui uma proporção, igualdade entre duas razões, eu tenho essa propriedade. Eu posso somar os de cima, A mais C, dividido por B mais D, vai manter-se a proporção, e se eu subtrair também, isso aqui vai ser sempre igual a um valor chamado K, que é constante de proporcionalidade, tá certo? Tem essa propriedade e também tem essa outra. Se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, também eu posso fazer A mais B dividido por A é a mesma coisa que C mais D dividido por C. Pode ser somando ou subtraindo, claro, tem seus dois, e pode ser dividido por B e aqui por D também. Então, existem essas duas propriedades. Isso aqui vai nos ajudar a repartir alguma coisa em partes diretamente proporcionais ou dividir em partes inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? Desculpa, pessoal, está o nariz um pouquinho entupido. Vamos lá. Olha só. Aqui são só exemplos de grandezas diretamente e inversamente. Quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas são diretamente proporcionais. O consumo de combustível por quilômetros percorridos. Quanto maior a distância, mais gasolina vou gastar. São grandezas diretamente proporcionais. O número de máquinas ligadas e o tempo a realizar um trabalho. Se eu tiver 10 máquinas que fazem o mesmo serviço, então, à medida que aumentarem essas máquinas, vai diminuir o quê? O tempo do serviço, como a velocidade de um trem e o percurso percorrido. E aí, vamos entrar agora em números diretamente e inversamente proporcionais. Com o que vem a ser isso? Bom, pessoal, isso é muito comum quando você tem um certo valor e vai investir em uma empresa. Pode ser em ações, ou juntou 4 ou 5 colegas, vão montar uma escola. E aí, vamos lá, um aluno tem 20 mil, o outro tem 40 mil e o outro tem 60 mil. E aí, no final do ano, o lucro dessa escola foi de 360 mil. Quanto cada um deve receber? Tem que ser proporcional ao que foi investido. Não é justo uma pessoa que investiu 60 mil numa escola, o outro investiu apenas 20 mil, os dois receberem a mesma coisa. Vai ter que ser proporcional. Dividir em partes proporcionais. Acontece também muito isso aí em empresas e ações. Quando você compra ações de uma empresa, se você tiver muitas ações, você vai receber uma parte maior. Se você tiver poucas ações, vai receber uma parte menor. Bom, cada uma dessas partes, vamos ver aqui no exemplo. Já coloquei aqui o exemplo pronto. E aqui é o seguinte, ó, eu quero dividir 360 em partes proporcionais a 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que eu vou repartir esse valor aqui em 3 partes, que eu vou chamar de x, y e z. Quer dizer que se eu somar x mais y mais z, tem que dar quanto? Tem que dar 360. Se eu vou repartir 360 em 3 partes,
Quer dizer que se eu somar essas partes, tem que dar 360. E cada uma dessas partes tem que ser o quê? Proporcional aos números 2, 4 e 6. Então, x está para 2, assim como o y está para 4, assim como o z está para 6. E tudo isso aí vai ser sempre o mesmo valor, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vou até colocar aqui esse K, constante de proporcionalidade. Pronto. Isso aí é o valor de K. Percebam que aqui eu posso usar aquela propriedade que a gente acabou de ver. Professor, mas a gente viu ali só para 2 números. Podemos usar para 3? Podemos. Quer ver? Olha só. Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu posso fazer x mais y mais z dividido por 2 mais 4 mais 6. Estão vendo aqui, ó? Somei os de cima, somei os de baixo e dizer que isso aí é igual. Igual a quem? Igual a K ou igual a qualquer uma das frações. Por exemplo, igual a x sobre 2. E aí, quanto é x mais y mais z? Está aqui, ó. Foi dado na questão. 360 dividido por 2 mais 4 mais 6. Isso aqui vai ser 12. Vai ser igual a x sobre 2. Aí aqui, ó, tranquilíssimo, olha só. É só simplificar aqui por 12 e aqui por 12. Se eu dividir aqui por 12, isso aqui vai ser igual a 30. E aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 1. Então, eu vou cruzar aqui, ó, vai ficar 1 vezes x, é igual a 2 vezes 30, 60. Pronto. X é igual a 60. Já achei o x. E aí eu faço a mesma coisa, em vez de igualar por x sobre 2, eu posso igualar aqui, ó, o 30 sobre 1, agora igual a y sobre 4. E aí eu vou ter que o y vai ser igual a 4 vezes 30, dá igual a 120. E o z, professor, vai ser o quê? Bom, já sei quem é o x, já sei quem é o y, agora para achar o z fica muito fácil, porque é só subtrair, tá certo? É o 360 menos x menos y, que sobrar é o z. Ou aplicar de novo a proporcionalidade. Fica ao critério de vocês. Nesse caso aqui, ó, se eu somar, vai dar 180. Se eu subtrair, isso aqui, o z, vai ser igual a 180. Então, o valor de z vai ser exatamente igual a 180. Tá ok, pessoal? E agora um exemplo aqui na prática. E esse aqui eu deixei resolvido, tá certo? Para vocês pensarem, eu vou postar esses slides lá para vocês. Estou vendo que de novo ficou aqui pequeno, mas está bem explicadinho. Olha só aqui, ó. O prêmio de um concurso, no valor de 392 mil, deverá ser dividido de forma diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações, considerando que o primeiro colocado fez 220 pontos, o segundo 150 e o terceiro 120, o valor relativo ao participante que pontuou mais vai ser. Ou seja, eu quero saber quanto vai receber esse camarada aqui, ó, que fez 220 pontos. Pessoal, tranquilo, a regra é a mesma. Primeiro, olha só, o prêmio total é 392 mil. Quer dizer que o primeiro colocado, que eu vou chamar aqui de X, mais o segundo, que eu posso chamar de Y, mais o terceiro, que eu vou chamar de Z, e isso daqui vai ser igual a 392 mil. 392 mil, que é o total do prêmio.
isso aqui dividido pela soma dos pontos, que está aqui embaixo, ó, 490 pontos, vai ser igual à parte que cabe ao primeiro colocado, que eu chamei de x, dividido pelos pontos que ele fez, que é o quê? 220. Aí eu faço esse vezes esse, igual a esse vezes esse, depois eu divido, resultado, x vai ser exatamente igual a 176.000. Ele perguntou aqui só o primeiro colocado, mas se eu quisesse saber dos outros, era só colocar aqui, ó, y sobre 150 e o outro aqui, ó, z sobre 120. E aí eu acharia o valor de cada um deles, tá certo? Então, nesse caso aqui, a minha resposta vai ser letra C, 176.000. Tranquilo? Então, isso é o que eu chamo de divisão em partes diretamente proporcionais. Divisão inversamente proporcional. Pessoal, esse aqui também já está resolvido, mas esse aqui vai mudar um pouquinho. Vou fazer aqui a parte inicial para que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. Tá certo? Olha só. Aqui eu quero dividir o 500 em partes inversamente proporcionais a 1, 2, 3 e 4. Quer dizer o quê? Que vão ser 4 partes, né? Uma vai ser x, a outra y, a outra z, e aqui eu vou chamar de t, tá certo? Então, aqui, ó, x, em vez de dividir por 1, vai dividir por 1 sobre 1, que no final vai dar 1, tudo bem. O y, em vez de dividir por 2, vai dividir por 1 sobre 2. O z, em vez de dividir por 3, vai dividir por 1 sobre 3, que é inversamente. E o t, em vez de dividir por 4, vai dividir por 1 sobre 4. Lá em matemática básica, eu acho que foi na 1, no fundamental, a gente viu que isso aqui basta repetir a primeira e inverter a segunda, que no caso vai dar 1 mesmo. Então, eu tenho que x, aqui, se eu repetir a primeira, o y, vai ser multiplicado pelo inverso segundo, que é 2 sobre 1. Isso aqui vai ser o quê? 2y. Então, x é a mesma coisa que 2y, que é igual a 3z, que é igual a 4t, e isso aqui tudo vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade, que é igual a k. Então, pronto. Porque aqui em cima já está um pouquinho direto, e aí eu queria explicar a vocês de onde veio isso, tá certo? Queria só achar agora aqui as cores. Então, quando for inversamente, a regrinha básica vai ser essa daqui, ó, que eu estou circulando de vermelho. E agora vamos pontuar algumas coisinhas. Se eu sei que x é igual a 2y, igual a 3z, igual a 4w e é igual a k, então eu posso dizer que x é igual a k, y é igual a k dividido por 2, é só passar o 2 dividindo, z vai ser igual a k dividido por 3, e o w vai ser igual a k dividido por 4. Bom, mas eu sei que x mais y mais z mais t é igual a 500. Bom, então quer dizer que se eu substituir o x pelo valor de k, vai ter isso aqui, k, o y por k sobre 2, o z por k sobre 3 e o w por k sobre 4. Aqui eu chamei t, né? Podia ser w, para ficar igual a questãozinha, tá certo? Ó, vou chamar aqui de w e aqui também w. E aí, nesse caso, MMC, divide, multiplica, eu encontrei que o valor de k é igual a 240. Aqui, pessoal, eu tenho uma equação com apenas uma variável. Para resolver isso aqui, não tem mistério. Só é fazer o quê? O MMC divide e multiplica por cada um dos termos aqui da fração. E aí eu passo 12 multiplicando, que dá 6.000, divido por 25, cheguei ao valor de k, que é 240. Acabou a questão. Por quê?
Porque agora, quem é que vai ser o x? X é igual a 240. Quem é que vai ser o y? É 240 por 2, que dá 120, e assim por diante, do jeitinho que está aqui embaixo. Olha só, x 240, o y 240 por 2, 120, o z 240 por 3, que dá 80, e o w 240 por 4, que dá 60. Veja que está dividido em partes inversamente proporcionais. Como assim, professor? Quanto maior o valor, menor o recebimento. Digamos que foi feita a empresa e vocês vão dividir os lucros de R$ 500.000 em partes inversamente proporcionais ao que cada um investiu. Claro que isso não é real, não é habitual fazer isso. Mas, olha só, nesse caso, aquela camada que investiu menos vai receber mais. O que investiu apenas R$ 1.000 iria receber de volta 240 mil. E o que investiu R$ 4.000 iria receber 60 mil. Sem lógica, né? Eu já vi algumas histórias, não sei se é real, em questões em que os pais, quando morriam, deixavam a herança para os filhos e ele pedia para dividir a sua fortuna em partes inversamente proporcionais aos filhos. Por que isso? Porque, na visão do pai, o mais novo vai precisar de mais ajuda para poder vencer e o mais velho vai receber menos. Então, seria uma situação hipotética aí de dividir em partes inversamente proporcionais. Bom, mas matematicamente é isso aí. E aqui tem uma questãozinha que vocês vão analisar depois, tá certo? Ó, decompondo o número 220 em partes A, B e C inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. E aí eu cheguei aqui à resposta, qual vai ser a parte relativa ao maior valor, ou seja, esse primeiro aqui ele quer saber. Porque esse aqui é 2, já que é o menor número, é o que vai receber mais. Então, essa aqui, de acordo aí com os cálculos, peraí, ao maior valor. Não, qual é a parte relativa ao maior valor? O maior valor é 6. A parte relativa a ele vai ser o menor valor que vão receber. Olha só, o A vai receber 120, o B vai receber 60 e o C vai receber 40. Tá certo? Então, por isso que a resposta é a letra A, 40. O cálculo é o mesmo. Então, se vocês forem entrar numa sociedade, se tiver lá uma cláusula dividir em partes inversamente proporcionais ao que cada um investiu, não é muito interessante não. A não ser que vocês tenham sido aqueles que investiu menos, né? Pronto. Então, se é isso aí, divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre regra de 3. Eu estou correndo um pouquinho porque, como eu disse, isso aqui é meio que uma revisão. Então, só um pouquinho. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos trabalhar um pouquinho sobre razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Depois vamos ter mais 2 vídeos curtos dessa mesma unidade, que é falando um pouquinho sobre inflação e deflação. E aí, vamos lá, começar. Me perdoem se ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas é porque é necessário. São muitas coisinhas. Não é complicado, mas eu preciso relembrar vocês. Primeiro, o que danado vem a ser grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Distância, velocidade, altura, quantidade de alunos numa turma, número de operários, números de empregados numa empresa, número de alunos que usam óculos, alunos que não usam, alunos EAD, alunos do IFRN, alunos da UFRN, alunos de informática, ou seja, de um modo geral, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido.
E quando comparamos uma grandeza com outra, elas podem ser diretamente proporcionais ou podem ser inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais quer dizer o quê? Que à medida que um aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, à medida que um aumenta, a outra diminui. Como assim, professor? Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais, que é esse primeiro modelozinho aqui, tá certo? Ó. Depois eu falo da parte matemática. Vamos entender aqui a ideia. Por exemplo, se eu tenho aqui que fazer bolo, tá certo? Em uma padaria. Se eu tenho que fazer 10 bolos, eu gasto 5 quilos de trigo, por exemplo. E se eu tenho que fazer 20 bolos, vou gastar o quê? 10 pacotes de trigo. Ou seja, à medida que a quantidade de bolos aumenta, vai aumentar a quantidade de trigo que eu vou gastar. Beleza? Então, essas grandezas, elas vão ser diretamente proporcionais. Trigo e a quantidade de bolos. E tem, inversamente, tem grandezas que, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Quando é que isso acontece? Por exemplo, quando eu estou aumentando a velocidade em uma viagem qualquer, se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo de viagem. Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo de viagem que eu vou eh, realizar. Então, grandezas como tempo e velocidade, eu vou chamar de grandezas inversamente proporcionais. Como eu disse, depois vamos falar dessa parte aqui matemática. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí vamos falar um pouquinho aqui de razão. Razão é uma coisa bem simples. Razão é o quê? É uma divisão entre duas grandezas, que a gente já fez isso aqui no curso. Com certeza, lá em física, quando vocês estudaram, vocês viram a velocidade média. A velocidade média é a divisão entre a distância e o tempo. Isso é uma razão. Quando eu quero saber eh, a taxa de. Eu não queria usar esse exemplo aí, mas assim, a densidade demográfica também é uma razão. É a quantidade de pessoas sobre uma área onde eles vivem. E isso a gente chama de densidade demográfica, que é uma informação muito importante. Além disso, temos o que? A escala. Que aí na parte de escala, eu queria fazer aqui, detalhar um pouquinho como é que vai ser esse estudo de escala. Porque a escala é o quê? É uma divisão entre o desenho e o tamanho real. Só isso, tá certo? Isso a gente chama de razão. Também tem taxa percentual, taxas trigonométricas como seno, cosseno e tangente, tudo isso aí é razão. Mas eu queria falar agora de escala, que é o nosso próximo slide. Olha só aqui, ó. Escala nada mais é do que isso aqui, ó. Escala é uma divisão entre a medida no mapa e a medida no tamanho real. Vocês já devem ter visto lá no mapa, lá embaixo, muitas vezes tem assim, ó, escala é igual a de 1 para 1000. Por exemplo, o que é que isso quer dizer? Que cada 1 centímetro ali no mapa equivale a 1000 centímetros no real. E isso também aparece muito em planta baixa de casas. O tamanho real e o tamanho no desenho. Sempre o primeiro vai ser o tamanho no mapa ou no desenho e o segundo o tamanho real, tá certo? Que pode ser expresso dessa forma ou 1 para 1000, tá ok? Pronto. Basicamente isso é escala. Só que às vezes em escala a gente precisa fazer uma misturada, que são os exemplos que vamos ver aqui. Olha só,
escala é o Dzinho sobre o Dzão, medida no mapa, dividido pelo tamanho real. D e D sempre na mesma unidade. Essa é a primeira observação. Se um está em centímetro, o outro é centímetro. Se esse está em metro, esse aqui está em metro. Professor, mas às vezes no mapa eu calculo em centímetro e quero saber qual vai ser o tamanho real, mas em metros. Bom, você vai calcular em centímetros, depois vai transformar em metros. Bom, se a questão aborda a área, então essa escala vai ter que ser elevada ao quadrado. Se a questão quer saber qual vai ser a razão entre a área, então isso aqui vai ser elevado a 2. Tá certo? Ó, tudo isso aqui é elevado a 2. Se a questão se refere a volume, então tudo isso aí vai ser elevado a 3. E aí é onde mora a confusão na questão. Às vezes a questão informa uma escala básica ali da mesma unidade e quer saber qual é a razão em área. E aí a gente precisa ficar atento em elevar ao quadrado ou elevar ao cubo, dependendo da questão. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha só, essa questão aqui caiu no Enem. São assuntos que costumam cair muito em provas de Enem, concurso, porque são fáceis de ser contextualizadas. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento, ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, a largura L e o comprimento C da pegada da fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento real da pegada em centímetros são, respectivamente, iguais a quanto? Vamos lá, olha só. A caneta, ela mede o quê? 16,8 centímetros. E ele colocou ali a caneta para a gente ter uma referência. Aí ele quer saber a largura e o comprimento. O que é que eu vou fazer? Bom, a caneta no desenho mede 1,4. 1,4. Dividido pelo tamanho real, que é 16,8. Então, essa aqui é como se fosse a nossa escala. São os valores que eu conheço. Isso daqui vai ser exatamente igual, ó, isso que está aqui, ó, 2,2 centímetros. É no desenho ou é real? É no desenho, não é isso? Então, vai ser igual, ó. Como ele quer, primeiro a largura, tá certo. Então, vai ser 2,2 dividido por x. E vai ser igual ao comprimento, que é 3,4 dividido por, vou chamar de y. E aí eu vou calcular os valores de x e y e eu vou ter aqui, respectivamente, o resultado. Tá certo? Bom, essa continha eu já fiz, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo e o vídeo não ficar muito gigante. Então, eu fiz aqui para vocês já, olha só. Para mim saber qual vai ser o comprimento, o que é que eu faço? 1,4 vezes x é igual a 2,2 vezes 16,8. Então, seria, olha só, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu dividi 1,4 por 16,8. Ou o contrário, não é isso? Deu 12. Aqui ficou o quê? Ficou 1 sobre 12, simplificando, é exatamente igual a 2,2 sobre x, que é igual a 3,4 sobre y. Aí aqui eu faço, ó, cruzando aqui, 1 vezes x é x. Então, x vai ser igual a 2,2 vezes 12. E o y, posso fazer agora cruzando aqui,
o y vai ser igual a 3,4 vezes 12. E aí vamos ter como resposta 3,4 vezes 12, 2,2 vezes 12, que dá o quê? 26,4, 26,4, aqui, ó. E aqui, 40,8. Resposta à letra D. Tá certo? Questão resolvida. Tá ok? Então, pessoal, uma questão que envolve escala. Só que aqui estavam todas na mesma unidade, centímetros, centímetros, centímetro. E eu achei aqui os tamanhos também em centímetros. Ó, largura e comprimento em centímetros. Pronto. Resolução está aí. E aí temos aqui uma outra questão. Olha só. Nessa aqui já muda a figura. Por quê? Vamos ler a questão. A figura ela apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em escalas diferentes. Há interesse em estimar quantas vezes que foi ampliado a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é. Então, olha só. Na escala aqui, ó, do mapa, o Rio de Janeiro é 1 para 25 milhões. Então, olha só. 1 para 25 milhões. E na outra escala aqui, quando eu ampliei, eu criei um outro mapa. Aqui eu vou ter uma outra escala. A escala aqui vai ser o quê? 1 para 4 milhões. Houve uma boa ampliação aí, não é isso? De 25 para 4, houve uma ampliação boa. Só que aí tem um detalhe, ele quer saber quantas vezes cabe. Quantas vezes cabe aí já se refere ao quê? À área. Então vamos lá. A resolução vai ser a seguinte. Ficou pequena a letrinha, mas vamos lá. Olha só. A razão entre as medidas lineares é a seguinte, ó, do mapa pequeno para o mapa grande. A razão do mapa pequeno, que é 1 sobre 4 milhões, vou refazer aqui em cima, vai ficar 1 sobre 4 milhões dividido pela escala no mapa maior, que é 1 sobre 25 milhões. Nesse caso, repete a primeira, inverte a segunda, vai ficar aqui, ó, 25 milhões dividido por 4 milhões. E aí ficou o quê? Ó? Cancelando aqui 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo, e dividindo 25 por 4, isso aqui vai ser exatamente 6,25. Isso aqui é o número de vezes que foi ampliado o mapa do Rio de Janeiro. Só que isso aí é em escala linear, tá certo? Como eu estou me referindo à área, então lembram que quando é área, quer dizer o quê? Que é a ampliação, quando for área. Então, a razão aqui, quando for área, isso aqui vai ser elevado a 2. 6,25 elevado a 2. Isso aqui elevado a 2 vai ser 39,0625. Isso quer dizer o quê? Ó? Que a quantidade de vezes que o Rio de Janeiro do mapa cabe no Rio de Janeiro ampliado é cerca de 39 vezes. E aí, nesse caso, a nossa resposta vai ser o quê? Maior que 30, menor que 40. Maior que 30 e menor que 40. Por coincidência, também a resposta é a letra D. Tá certo?
Então, olha só. Primeiro, eu calculei quantas vezes foi ampliado, não é isso? Foi ampliado 6,25 vezes. Está aqui o mapinha do Rio de Janeiro e está aqui a sua ampliação. Então, foi ampliado 6,25 vezes. Isso aí foi fácil de perceber, tá certo? É só dividir essa escala por essa. Ou pegar essa escala aqui, tá certo? E ver quantas vezes linearmente cabe aqui. Quando eu estou me referindo à área, a esse valor que eu calculei tem que ser elevado ao quadrado, pela observação que já tínhamos feito anteriormente. Até porque a área envolve o quê? Duas dimensões. Então, vamos avançar aqui. E a terceira e última questão que envolve escala. Por que eu escolhi escala? Porque as outras são mais triviais. Por exemplo, quando eu estou falando de densidade demográfica, velocidade, é mais trivial. Mas quando eu me refiro à área misturado com medida linear ou volume misturado com medida linear, aí já confunde mais. Em suas viagens, isso aqui ó, de volume, é até importante fazer. Os arquitetos, quando fazem aquelas maquetes em 3D, eles têm que fazer tudo isso aqui milimetricamente, até para saber qual é o volume real, por exemplo, de uma caixa d'água, se vai dar para abastecer ou não um determinado prédio. Quantos litros de água teria ali em média para cada kitnet, ou apartamento, ou cada recepção, se for um prédio comercial, e assim por diante. Tá certo? Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrancinha de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, as informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1:400. Então, olha só, a escala é de 1:400. E o seu volume, no desenho, né, vai ser de 25 centímetros cúbicos. Então, o volume do monumento original em metros cúbicos é igual a. Olha só, pessoal, que interessante essa questão. Aqui eu tenho a escala de 1:400. Isso aqui é a escala linear. Como eu quero saber em volume, se fosse para saber só a largura ou a altura, só era fazer aqui, olha só, 25 sobre x. Cruzava e estava feita a questão. Só que aqui vai ser 25, que é o volume do desenho, dividido pelo volume real, que eu vou chamar de V. Só que percebam que isso aqui é centímetros cúbicos e isso aqui, a escala que é dada, é sempre em medidas lineares. Como é volume, então eu vou ter que elevar isso aqui à terceira e vou ter que elevar isso aqui também à terceira. Isso aqui vai ficar 1 dividido 4 à terceira. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Vai ser 64 milhões. O que muda é isso. 25 à terceira vai ser, não lembro, mas ela já está aqui resolvida, certo? 1 sobre 400 à terceira. Pessoal, desculpa, aqui não preciso elevar a terceira, certo? Vou até apagar aqui logo, porque isso aqui já está em volume, tá certo? Como isso aqui já está a terceira, que é o centímetro cúbico, isso aqui vai ser igual a 25 sobre V. Uma vez V, então vou ter que V vai ser igual a 400 a terceira, que é esse valor, vezes 25. Ou seja, 25 multiplicado por 64 milhões. E aí eu já tenho aqui essa continha. Olha só. A escala a terceira, eu vou ter aqui ó, 1 sobre 400 a terceira, é igual a 25 centímetros cúbicos, por isso que eu não precisei elevar a terceira, e eu vou achar aqui o meu volume em centímetros cúbicos também. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontrei aqui, ó, vamos lá, 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão 600 milhões de centímetros cúbicos.
Só que ele quer a resposta em metros cúbicos, não é isso? Ele quer a resposta em metro cúbico. Como é que eu vou transformar isso aqui para metro cúbico? Aí vamos relembrar bem rapidinho aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, método, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que aqui está a terceira. Então, a terceira, a terceira, a terceira, a terceira, a terceira e a terceira. Também a terceira. Então, olha só. O que está aqui em 10 centímetro cúbico, eu quero transformar em metro cúbico. Vão ser o quê? Ó? Uma, duas casinhas voltando. Lembrando que como é a terceira, é duas casinhas a terceira. Ou seja, vou ter que voltar aqui 6 casinhas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que esse número aqui, ele é a mesma coisa que 1.600 metros cúbicos. Por isso que a nossa resposta é a letra C, 1.600 centímetros cúbicos. Letra C. Ok, pessoal? Então fiquem atentos com relação à escala, que pode ser que confunda vocês. E agora, olha só. Nessa aula vamos ver razão, proporção, regra 3 e porcentagem. Porcentagem é a parte financeira em si. Aqui tudo é revisão ainda. Vamos ver essa parte aqui de proporção. Que danado vem a ser uma proporção? Olha só, pessoal. Proporção é uma igualdade entre duas razões, que é o que já estamos fazendo aqui, tá certo? Mais ou menos, quando eu cruzo, pronto, vai ser uma igualdade. E aí, nessa igualdade, temos aqui algumas propriedades, tá certo? Vamos ver aqui essas propriedades bem rapidinho. Vou mostrar aqui da maneira mais eficaz, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo. Olha só. Quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra aumenta. Já falei sobre isso. Inversamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra diminui. Bom, mas eu não quero falar disso, eu queria falar das propriedades. Bom, quando eu tenho a igualdade, está aqui uma proporção, igualdade entre duas razões, eu tenho essa propriedade. Eu posso somar os de cima, A mais C, dividido por B mais D, vai manter-se a proporção, e se eu subtrair também, isso aqui vai ser sempre igual a um valor chamado K, que é constante de proporcionalidade, tá certo? Tem essa propriedade e também tem essa outra. Se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, também eu posso fazer A mais B dividido por A é a mesma coisa que C mais D dividido por C. Pode ser somando ou subtraindo, claro, tem que ser os dois, e pode ser dividido por B e aqui por D também. Então, existem essas duas propriedades. Isso aqui vai nos ajudar a repartir alguma coisa em partes diretamente proporcionais ou dividir em partes inversamente proporcionais. Como é que a gente faz isso? Desculpa, pessoal, tá o nariz um pouquinho entupido. Vamos lá. Olha só. Aqui são só exemplos de grandezas diretamente e inversamente. Quantidade de garrafas de água e o valor a ser pago por elas são diretamente proporcionais. O consumo de combustível por quilômetros percorridos. Quanto maior a distância, mais gasolina vou gastar. São grandezas diretamente proporcionais. O número de máquinas ligadas
e o tempo a realizar um trabalho. Se eu tiver 10 máquinas que fazem o mesmo serviço, então, à medida que aumentarem essas máquinas, vai diminuir o quê? O tempo do serviço, como a velocidade de um trem e o percurso percorrido. E aí, vamos entrar agora em números diretamente e inversamente proporcionais. Como o que vem a ser isso? Bom, pessoal, isso é muito comum quando você tem um certo valor e vai investir em uma empresa. Pode ser em ações, ou juntou 4 ou 5 colegas, vão montar uma escola. E aí, vamos lá, um aluno tem 20 mil, o outro tem 40 mil e o outro tem 60 mil. E aí, no final do ano, o lucro dessa escola foi de 360 mil. Quanto cada um deve receber? Tem que ser proporcional ao que foi investido. Não é justo uma pessoa que investiu 60 mil numa escola, o outro investiu apenas 20 mil, os dois receberem a mesma coisa. Vai ter que ser proporcional. Dividir em partes proporcionais. Acontece também muito isso aí em empresas e ações. Quando você compra ações de uma empresa, se você tiver muitas ações, você vai receber uma parte maior. Se você tiver poucas ações, vai receber uma parte menor. Bom, cada uma dessas partes, vamos ver aqui no exemplo. Já coloquei aqui o exemplo pronto. E aqui é o seguinte, ó, eu quero dividir 360 em partes proporcionais a 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que eu vou repartir esse valor aqui em 3 partes, que eu vou chamar de x, y e z. Quer dizer que se eu somar x mais y mais z, tem que dar quanto? Tem que dar 360. Se eu vou repartir 360 em 3 partes, quer dizer que se eu somar essas partes, tem que dar 360. E cada uma dessas partes tem que ser o quê? Proporcional aos números 2, 4 e 6. Então, x está para 2, assim como o y está para 4, assim como o z está para 6. E tudo isso aí vai ser sempre o mesmo valor, que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vou até colocar aqui esse K, constante de proporcionalidade. Pronto. Isso aí é o valor de K. Percebam que aqui eu posso usar aquela propriedade que a gente acabou de ver. Professor, mas a gente viu ali só para 2 números. Podemos usar para 3? Podemos. Quer ver? Olha só. Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu posso fazer x mais y mais z dividido por 2 mais 4 mais 6. Estão vendo aqui, ó? Somei os de cima, somei os de baixo e dizer que isso aí é igual. Igual a quem? Igual a k ou igual a qualquer uma das frações. Por exemplo, igual a x sobre 2. E aí, quanto é x mais y mais z? Está aqui, ó. Foi dado na questão. 360 dividido por 2 mais 4 mais 6. Isso aqui vai ser 12. Vai ser igual a x sobre 2. Aí aqui, ó, tranquilíssimo, olha só. É só simplificar aqui por 12 e aqui por 12. Se eu dividir aqui por 12, isso aqui vai ser igual a 30. E aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 1. Então, eu vou cruzar aqui, ó, vai ficar 1 vezes x, é igual a 2 vezes 30, 60. Pronto. X é igual a 60. Já achei o x. E aí eu faço a mesma coisa, em vez de igualar por x sobre 2, eu posso igualar aqui, ó, o 30 sobre 1, agora igual a y sobre 4. E aí eu vou ter que o y vai ser igual a 4 vezes 30, dá igual a
120. E o z, professor, vai ser o quê? Bom, já sei quem é o x, já sei quem é o y. Agora, para achar o z fica muito fácil, porque é só subtrair, tá certo? É o 360 menos x menos y, que sobrar o z. Ou aplicar de novo a proporcionalidade. Fica ao critério de vocês. Nesse caso aqui, ó, se eu somar, vai dar 180. Se eu subtrair, isso aqui, o z, vai ser igual a 180. Então, o valor de z vai ser exatamente igual a 180. Tá ok, pessoal? E agora um exemplo aqui na prática. E esse aqui eu deixei resolvido, tá certo? Para vocês pensarem, eu vou postar esses slides lá para vocês. Estou vendo que de novo ficou aqui pequeno, mas está bem explicadinho. Olha só aqui, ó. O prêmio de um concurso, no valor de 392 mil, deverá ser dividido de forma diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações, considerando que o primeiro colocado fez 220 pontos, o segundo 150 e o terceiro 120. O valor relativo ao participante que pontuou mais vai ser. Ou seja, eu quero saber quanto vai receber esse camarada aqui, ó, que fez 220 pontos. Pessoal, tranquilo, a regra é a mesma. Primeiro, olha só, o prêmio total é 392 mil. Quer dizer que o primeiro colocado, que eu vou chamar aqui de X, mais o segundo, que eu posso chamar de Y, mais o terceiro, que eu vou chamar de Z, e isso daqui vai ser igual a 392 mil. 392 mil, que é o total do prêmio. Isso aqui dividido pela soma dos pontos, que está aqui embaixo, ó, 490 pontos, vai ser igual à parte que cabe ao primeiro colocado, que eu chamei de x, dividido pelos pontos que ele fez, que é o quê? 220. Aí eu faço esse vezes esse, igual a esse vezes esse, depois eu divido, resultado x vai ser exatamente igual a 176 mil. Ele perguntou aqui só o primeiro colocado, mas se eu quisesse saber dos outros, era só colocar aqui, ó, y sobre 150 e o outro aqui, ó, z sobre 120. E aí eu acharia o valor de cada um deles, tá certo? Então, nesse caso aqui, a minha resposta vai ser letra C, 176 mil. Tranquilo? Então, isso é o que eu chamo de divisão em partes diretamente proporcionais. Divisão inversamente proporcional. Pessoal, esse aqui também já está resolvido, mas esse aqui vai mudar um pouquinho. Vou fazer aqui a parte inicial para que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. Tá certo? Olha só. Aqui eu quero dividir o 500 em partes inversamente proporcionais a 1, 2, 3 e 4. Quer dizer o quê? Que vão ser 4 partes, né? Uma vai ser x, a outra y, a outra z, e aqui eu vou chamar de t, tá certo? Então, aqui, ó, x, em vez de dividir por 1, vai dividir por 1 sobre 1, que no final vai dar 1, tudo bem. O y, em vez de dividir por 2, vai dividir por 1 sobre 2. O z, em vez de dividir por 3, vai dividir por 1 sobre 3, que é inversamente. E o t, em vez de dividir por 4, vai dividir por 1 sobre 4. Lá em matemática básica, eu acho que foi na 1, no fundamental, a gente viu que isso aqui basta repetir a primeira e inverter a segunda, que no caso vai dar 1 mesmo. Então, eu tenho que x. Aqui, se eu repetir a primeira, o y,
vai ser multiplicado pelo inverso segundo, que é 2 sobre 1. Isso aqui vai ser o quê? 2y. Então, x é a mesma coisa que 2y, que é igual a 3z, que é igual a 4t, e isso aqui tudo vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade, que é igual ao k. Então, pronto. Porque aqui em cima já está um pouquinho direto, e aí eu queria explicar a vocês de onde veio isso, tá certo? Queria só achar agora aqui as cores. Então, quando for inversamente, a regrinha básica vai ser essa daqui, ó, que eu estou circulando de vermelho. E agora vamos pontuar algumas coisinhas. Se eu sei que x é igual a 2y, igual a 3z, igual a 4w e é igual a k, então eu posso dizer que x é igual a k, y é igual a k dividido por 2, é só passar o 2 dividindo, z vai ser igual a k dividido por 3, e o w vai ser igual a k dividido por 4. Bom, mas eu sei que x mais y mais z mais t é igual a 500. Bom, então quer dizer que se eu substituir o x pelo valor de k, vai ter isso aqui, k, o y por k sobre 2, o z por k sobre 3 e o w por k sobre 4. Aqui eu chamei t, né? Podia ser w. Para ficar igual a questãozinha, tá certo? Ó, vou chamar aqui de w e aqui também w. E aí, nesse caso, MMC divide, multiplica, eu encontrei que o valor de k é igual a 240. Aqui, pessoal, eu tenho uma equação com apenas uma variável. Para resolver isso aqui, não tem mistério. Só é fazer o quê? O MMC divide e multiplica por cada um dos termos aqui da fração. E aí eu passo 12 multiplicando, que dá 6.000, divide por 25, cheguei ao valor de k, que é 240. Acabou a questão. Por quê? Porque agora, quem é que vai ser o x? X é igual a 240. Quem é que vai ser o y? É 240 por 2, que dá 120, e assim por diante, do jeitinho que está aqui embaixo. Olha só, x 240, o y 240 por 2, 120, o z 240 por 3, que dá 80, e o w 240 por 4, que dá 60. Veja que está dividido em partes inversamente proporcionais. Como assim, professor? Quanto maior o valor, menor o recebimento. Digamos que foi feita a empresa e vocês vão dividir os lucros de 500 mil reais em partes inversamente proporcionais ao que cada um investiu. Claro que isso não é real, não é habitual fazer isso. Mas, olha só, nesse caso, aquela camada que investiu menos vai receber mais. O que investiu apenas R$ 1.000 iria receber de volta 240 mil. E o que investiu R$ 4.000 iria receber 60 mil. Sem lógica, né? Eu já vi algumas histórias, não sei se é real, em questões em que os pais, quando morriam, deixavam a herança para os filhos e ele pedia para dividir a sua fortuna em partes inversamente proporcionais aos filhos. Por que isso? Porque, na visão do pai, o mais novo vai precisar de mais ajuda para poder vencer e o mais velho vai receber menos. Então, seria uma situação hipotética aí de dividir em partes inversamente proporcionais. Bom, mas matematicamente é isso aí. E aqui tem uma questãozinha que vocês vão analisar depois, tá certo? Ó, decompondo o número 220 em partes A, B e C inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. E aí eu cheguei aqui à resposta, qual vai ser a parte relativa ao maior valor, ou seja, esse primeiro aqui ele quer saber. Porque esse aqui é 2, já que é o menor número, é o que vai receber mais. Então, essa aqui, de acordo aí com os cálculos, ao maior valor. Não, qual é a parte relativa ao maior valor? O maior valor é 6. A parte relativa a ele
vai ser o menor valor que vão receber. Olha só, o A vai receber 120, o B vai receber 60 e o C vai receber 40, tá certo? Então, por isso que a resposta é a letra A, 40. O cálculo é o mesmo. Então, se vocês forem entrar numa sociedade, se tiver lá uma cláusula dividir em partes inversamente proporcionais ao que cada um investiu, não é muito interessante não. A não ser que vocês tenham sido aqueles que investiu menos, né? Pronto. Então, se é isso aí, divisão em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre regra de 3. Eu estou correndo um pouquinho porque, como eu disse, isso aqui é meio que uma revisão. Então, só um pouquinho.